uma vingança horrível de um fantasma. Por que o poltergeist está perseguindo uma jovem? Não perca! Os médiums vão desvendar um crime aterrorizante. Bem-vindo ao Psychic Investigations, um canal de histórias verdadeiras e impressionantes. Aqui, pessoas que se autodenominam videntes investigam casos criminais complicados e incríveis fenômenos paranormais. Esta é Natalia Krivinchuk, da Ucrânia. Ela tem 28 anos e pensa na morte todos os dias. Desde que meu marido Mikhailo morreu, tenho medo de acabar com ele no outro mundo e meu filho ficar órfão. A mulher está convencida de que, após sua morte, Mikhailo levou seu segundo marido para o outro mundo e agora está tentando matar a própria Natalia. Ele apareceu no meu sonho, dizendo que não me daria a ninguém e que eu morreria em breve. Natalia conheceu Mikhailo há 4 anos, mas pouco depois do casamento, o coração do saudável homem de 36 anos parou de repente. A pressão arterial dele subiu. Chamamos uma ambulância, mas o coração dele simplesmente parou. O casal viveu em matrimônio por apenas 1 ano. No momento da morte do marido, Natalia estava grávida de 7 meses. O parto prematuro ocorreu no dia do funeral de Mikhailo. O oxigênio não estava alcançando o bebê. Meus rins começaram a falhar. Os médicos salvaram Natalia e seu filho, mas o menino nasceu muito fraco. Ele é deficiente. Ele tem paralisia cerebral. Mas então encontrou força em si mesmo e se recompôs, porque entendeu que tinha que viver por causa do filho. Constantemente visitando médicos com seu bebê, Natalia frequentemente tinha que chamar um táxi. Um dia, seu velho conhecido, Victor, acabou sendo o motorista deles. Ele começou a ajudar Natalia e apoiar ela e seu filhinho. É difícil encontrar alguém como ele que trate o filho de outra pessoa como se fosse seu, especialmente quando a criança tem deficiência. Natalia decidiu criar uma nova família, mas ela nem podia imaginar que ficaria sozinha novamente. Victor morreu. O coração dele parou. Natalia acredita que foi Mikhailo quem levou Victor para o outro mundo, porque no dia antes de isso acontecer, ele apareceu em seu sonho novamente e disse que não a daria a ninguém. Eu senti como se estivesse sufocando. Eu estava tremendo muito. A mulher tem certeza de que, em seu desejo de estar com ela, o falecido Mikhailo a levará para o outro mundo também. A primeira vez que esse pensamento ocorreu a Natalia foi quando ela sentiu um forte empurrão nas costas em uma academia vazia. Bati com força e não consegui me levantar porque machuquei muito a cabeça. Natalia foi levada ao hospital com uma concussão. Por favor, me ajude. As videntes Yana Passinkova e Olga Kalinova responderam ao pedido de ajuda de Natalia. Tive um sonho muito estranho. Estava de pé em uma sala grande ao meu lado. Havia um casal de recém-casados. Quando me aproximei deles, vi o noivo dando um copo para a noiva. A mulher deu um gole e caiu morta. E o homem inclinou-se sobre ela e a observou morrer. E depois que ela caiu morta, outra mulher apareceu na frente do homem. Em um vestido branco, mas ela estava decapitada. O que vejo é uma estrada e um carro parado nela. Um casal, um homem e uma mulher discute. Eu olho pra frente. Oh, Deus. Há uma criança morta deitada naquela estrada. Isso é inacreditável. A janela abriu-se sozinha. Yana, é o espírito de um homem. Ele está dizendo algo. É tudo culpa minha. Revelar o segredo do assassinato? Do que ele tá falando quando menciona assassinato? Eu não entendo isso. 20 minutos depois, as videntes estão na casa de Natalia. Natalia estava saindo do prédio, e bem ao lado dela, eu vi o espírito de uma menina vestida com um vestido amarelo.
Quando ela percebeu que eu estava olhando para ela, a menina desapareceu naquele momento. Eu não podia nem imaginar por que ela tinha vindo. Muito obrigado por concordar em me ajudar. É terrível o que você passou. O cartão do assassinato. O seu Mykilo era um assassino? Não. Precisamos de algo que pertenceu a ele. Claro, eu tenho as coisas dele em casa. Esto es increíble. Una maceta se cayó del alféizar. O espírito apareceu. O falecido marido de Natália, Mikhailo, estava de pé ao lado dela. Senti a presença de Mikhailo. Senti ele me tocar. Ele diz: por favor, pare com isso ou então Artem ficará completamente sozinho. É o nosso filho. Ele está pedindo para que você encontre o homem que é o assassino. Quem é o homem que é o assassino? O espírito de Mikhailo continuava repetindo: eu tenho que ir. Você deve salvá-la. Eu imploro. Eu não sou um assassino. Significa que perigo mortal não vem de Mikhailo? Então, que força está ameaçando a vida de Natália e já levou 2 de seus maridos para o outro mundo? Isto é o que vejo. Um homem, em pé. Ele te segura assim. Primeiro, ele te segura pela garganta. Dói muito e você está aterrorizada. Fica escuro nos seus olhos. Ele está te estrangulando. Quem é este? É meu primeiro marido, Vitaly. Natália foi casada com Vitaly por menos de 1 ano. E 1 ano após divorciar-se dele, ela começou a namorar Mikhailo. E assim como os outros 2, o primeiro marido de Natália morreu em circunstâncias... Vitaly já não está lá. O que isso significa? Ele morreu. Isso é horrível. Esta jovem mulher já perdeu 3 maridos em menos de 1 década. Ele abusou muito de você? Natália diz que após o casamento, Vitaly mudou rapidamente. De um marido amoroso, ele se transformou em um verdadeiro monstro. Nós nos divorciamos. Poderia ser o Vitaly quem está levando seus maridos para o outro mundo? Porque ele estava muito zangado com você durante a vida dele. Traga-me a foto dele. Vejo você correr para dentro de uma casa. Pegue uma camisa e leve-a para algum lugar. Alguém lhe disse para fazer algo? Você lançou um feitiço de amor nele? Fui ver uma mulher que lê cartas. Ela distribuiu as cartas e disse que eu tinha sofrimento. Que eu tinha e teria. E me disse para trazer a camisa do meu marido. Natália decidiu consultar a vidente quando Vitaly começou a se comportar de forma agressiva. Eu queria que ele fosse tão atencioso e prestativo comigo como tinha sido antes do casamento. Ele diz que não foi por causa de magia. Vitaly também foi vítima da mesma entidade. O coração dele parou. Todos os 3 maridos tiveram paradas cardíacas repentinas. Que força é essa que tem levado os maridos de Natália para o outro mundo? Natalia, quem é a mulher de vestido branco em pé ao seu lado? Mas não há mulher de branco na foto. Não vejo ninguém. Assim como você, ela está usando um lindo vestido branco como uma noiva. No entanto, esta mulher está segurando a cabeça nas mãos. Pense no seu sonho. A mulher decapitada. Que lugar é este? Casamos lá. Poderia estar relacionado ao lugar em que você estava? Vamos. Este é o famoso Castelo Palinok, construído no século XI. Sinto a presença de uma força de outro mundo aqui. Preciso das minhas velas. O que está acontecendo?
Parece que alguém derrubou as velas das mãos de Olga Kalinov. Eu vejo a garota de vestido amarelo novamente. Ela é pequena. Ela desapareceu de novo. A equipe do castelo viu os médiums pela janela e apressou-se para encontrá-los e descobrir o que havia acontecido. Meu nome é Oksana. Sou guia turística no castelo. Precisamos encontrar este lugar. Você pode nos levar até lá? Sim, é o pátio superior. Natalia, foi aqui? Havia o espírito da mulher decapitada no vestido branco lá. Não apenas pessoas com habilidades psíquicas a veem. Os turistas afirmam ver algo nas fotos. E eu também já vi. A mulher mora aqui. Ela está ligada a este lugar. Ela diz: estou procurando o noivo e vou encontrá-lo. Ela também é viúva. Ela foi uma mulher muito poderosa. Ela salvou pessoas. Ilona Zrinei. Ela comandou a defesa do castelo por quase 3 anos. Ela salvou os moradores da cidade e das aldeias vizinhas. Os historiadores dizem que Ilona Zrinei foi uma das poucas líderes militares femininas na Europa medieval. Depois que seu marido foi capturado, ela defendeu seu castelo contra as tropas austríacas por 3 anos. Mas por que ela está decapitada? Ela morreu na Turquia. E no início do século XX, os seus restos mortais foram reenterrados, mas apenas parte do esqueleto foi encontrada. O crânio estava faltando, não estava? Sim. Em 1688, Ilona Zrinei assinou uma capitulação porque não podia mais defender o castelo. Depois disso, ela e seus filhos foram levados para Viena. Lá, ela foi enviada para um mosteiro. E o filho e a filha dela foram levados. Mais tarde, ela foi para a Turquia para libertar o marido do cativeiro. A princesa morreu em uma terra estrangeira de uma doença mortal. Quando foi decidido enterrar novamente seu corpo no jazigo da família, descobriu-se que alguém havia roubado seu crânio. Mas por que ela está procurando um noivo? Ilona diz que esse noivo não é adequado para sua filha. Ele é um inimigo e deve ser temido. Após Ilona Zrinei capitular, sua filha Juliana casou-se com um oficial austríaco. E Ilona Zrinei lutou contra o Império Austríaco. O homem matou a filha dela. E agora ela está procurando por ele aqui. Provavelmente. Descobriu-se que o imperador austríaco ordenou a morte dos herdeiros de Ilona Zrinei para que os descendentes da grande dinastia não crescessem e se rebelassem contra ele. O filho da mulher foi salvo, mas sua filha foi realmente casada com um inimigo. E após o casamento fechado no castelo, ela nunca mais foi vista. Eu sinto que o noivo da garota a envenenou. Ela deseja vingança. Ela diz: você precisa encontrar o homem que é o assassino. Era para você morrer perto deste castelo. Mas outro casal tomou a morte para si. Era para nós fazermos uma sessão de fotos após a cerimônia, mas aconteceu que o cronograma mudou e outro casal foi no nosso lugar. Eles foram no seu lugar e ambos estão mortos. Sim, o carro deles bateu. A cerimônia de casamento de Natalia deveria terminar ao meio-dia. No entanto, seus pais esqueceram as alianças em casa e Natalia combinou de trocar com o casal que viria após eles. Mais tarde, ela soube que o carro com o casal estava indo para a mesma igreja onde ela e seu marido deveriam ir. Mas no caminho, um caminhão colidiu com ele. Os recém-casados morreram no local. Achei que talvez esse casal de recém-casados pudesse estar se vingando de Natalia do outro mundo porque morreram por causa dela. Vamos verificar esse lugar. Um homem aparece na frente do carro dos recém-casados. Ele está morto. Este homem foi atropelado na estrada e seu coração parou de medo.
Como nossos jornalistas descobriram, uma morte acidental realmente aconteceu neste trecho da estrada. O motorista do carro em que os recém-casados estavam viajando perdeu o controle e atropelou um homem que atravessava a rua. Após a sua morte, seu espírito ficou preso a este local. Ele para carros com casais apaixonados para encontrar seu assassino, provocando assim novos acidentes. Eu não fiz nada de mal a ele. Então por que eu deveria estar naquele acidente? Você deveria estar lá porque alguma força está te caçando. Você entende isso? É isso que coloca armadilhas tão mortais na sua vida. O espírito desse homem não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com Natália. No entanto, ainda realizei um ritual para que ele não pudesse mais provocar acidentes. Havia uma razão para sentirmos o acidente. A colisão que aconteceu aqui está relacionada a outro acidente muito terrível. Você perdeu alguém em um acidente de carro? Minha mãe morreu em um acidente de carro. Ela estava em um carro com um homem e eles sofreram um acidente. A mãe de Natália e sua amiga estavam voltando do trabalho e sofreram um terrível acidente. O carro delas colidiu com um ônibus. O motorista sobreviveu, mas a mulher morreu no local. Sua mãe está aqui e ela quer te abraçar. Ela diz: amor, sinto tanta saudade de você. Mamãe, eu também sinto sua falta. Quando a Olga me abraçou, foi exatamente como minha mãe me abraçava quando eu era pequeno. A mesma força que matou os maridos de Natália levou sua mãe para o outro mundo. Ela diz: essa força precisa ser parada. Morremos por causa dela. Oui? O papai morreu também. É inacreditável. Depois de tudo que Natália teve que passar, ela também perdeu o pai. Um homem completamente saudável, de repente começou a ter hemorragia interna. Natália imediatamente chamou uma ambulância, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Ainda dói. Sua mãe diz que você precisa voltar para a sua... Vamos. Natalia, vejo sua mãe novamente e ela não está sozinha. Ela está segurando uma menina pela mão. Eu vi a menina mais cedo hoje. Ela está vestindo um vestido amarelo. Não consigo entender quem ela é. A garota diz: eu me sinto culpada por matar aqueles que você ama. Ela tem cabelo loiro encaracolado, olhos verdes e está vestindo um vestido amarelo. Eu não sei quem ela é porque ela está matando meus parentes e entes queridos. Ela está ligada à sua família por causa de uma maldição. Que maldição? Quem? Por uma mulher. Mulher. Quieto. A menina. Ela diz que foi morta. Diga-me, quem te matou? Ela diz que foi seu pai que a matou. Agora entendi. Não foi culpa do meu pai. Ele estava dirigindo o carro e essa garota correu para a estrada. Ele desviou, mas ainda a atropelou. Sim, seu pai não quis dizer isso. Foi um acidente. E agora eu entendo que foi o espírito dele que me visitou de manhã. Revele o segredo do assassinato. Vejo uma mulher que se parece muito com você. Ela conta ao seu pai que todos na sua família morram e que meu filho sempre siga a sua família. Esta é a mãe da garota. Essas palavras funcionaram como uma maldição. A criança está sofrendo porque ela é forçada a levar pessoas para o outro mundo e não consegue encontrar paz por causa disso.
Água. Tome um pouco de água. Por favor, ajude-me. Vamos tentar quebrar a maldição. Peça perdão do fundo do seu coração. Estou pedindo a você e aos seus pais que me perdoem pelo que meu pai fez. Tenho um filho crescendo e temo pela vida dele. Não consigo imaginar o que faria se isso acontecesse com meu filho. Estou pedindo sinceramente perdão. Já não vejo a menina aqui e não a sinto. Ela deixou este mundo. Deixe-me te abraçar. Você é uma mulher forte. Estou realmente grato a você. Uma história incrivelmente trágica. Uma investigação chocante pelos médiums. Crianças mortas virão do mundo dos mortos para contar a verdade sobre sua mãe. Victoria Mirasco procurou os médiums. A morte está perseguindo a mulher de 30 anos após ela ler um comentário terrível de uma mulher que ela não conhecia, sob sua foto nas redes sociais. É assim que você vai dançar no inferno. Depois que eu li, senti um frio por dentro. Logo depois, Victoria sofreu um terrível acidente de carro. Foi enquanto um colega a levava para a casa do trabalho. Um carro apareceu na nossa frente do nada. Foi um inferno. A polícia mediu as distâncias que percorremos caindo. Eram 150 metros. Fui jogado por todo o interior do carro até cair para fora pelo porta-malas e desmaiar. Victoria foi encontrada ao lado do carro. Ela estava presa ao chão por uma roda pesada que caiu do carro durante o acidente. Os médicos disseram que ficaram surpresos por eu ter sobrevivido depois de um acidente desses. Depois disso, Victoria tentou descobrir quem era a mulher das redes sociais que desejava que ela fosse para o inferno e descobriu que era a sogra do namorado. Victoria nem sequer imaginava que o homem com quem estava saindo era casado. Mais tarde, naquela noite, Victoria recebeu uma mensagem ameaçadora de um número desconhecido dizendo: vai se arrepender de sair com ele. E no dia seguinte, aconteceu algo terrível. De repente, Victoria começou a sufocar e sentiu que ia desmaiar. Meu corpo ficou dormente e senti tonturas. Parecia que eu estava desmaiando. Victoria estava em casa. Ela começou a chamar sua irmã Diana, de 17 anos, por ajuda, mas tudo em vão, com toda a força que lhe restava. Victoria rastejou para outro cômodo e encontrou sua irmã mais nova deitada no chão, tendo convulsões. Victoria mal conseguiu pegar o telefone e chamou uma ambulância. Ambas as irmãs foram levadas ao atendimento de emergência. Os médicos mal conseguiram salvá-las. Eu acordei no hospital. Estava deitado em uma maca de rodas e minha irmã estava ao meu lado. Descobriu-se que havia um vazamento de gás no saguão entre o apartamento das irmãs e o do vizinho. Mas a coisa estranha é que apenas Victoria e Diana sofreram. Seus vizinhos, que também estavam em casa, não sentiram nada. Estou com muito medo. Estou implorando para que os médiums venham me ajudar. Yana Pasenkova e Kayal Alekperov, dois dos participantes mais poderosos do projeto, responderam ao pedido de ajuda de Victoria. Meus jeans dizem que vou precisar de um guarda-chuva infantil. Para quê? Sintonizei em Victoria ontem à noite. E então eu tive um sonho com um menino e uma menina em uma casa. Eles estavam mortos. Oh, Deus. O menino tinha o mesmo guarda-chuva nas mãos. O quarto explodiu em chamas quando ele abriu. E eu ouvi as palavras que as crianças disseram antes de queimarem. A Lina vai morrer em breve. Mas quem é a Lina? Quem são as crianças? E o que isso tem a ver com a Victoria? Vamos impedir as mortes quando duas mulheres nos disserem a verdade sobre as crianças mortas.
Olá. Olá. Estava ansioso para te ver. Me ajude, por favor. Parece que você está na lista dos amaldiçoados. Será que é a sogra do meu namorado? Ela me mandou mensagens ofensivas. As ameaças dela são vazias. Não tem magia. Iana, mas eu sinto que alguém lançou uma maldição de morte em Victoria. Quem poderia ser então? Você sofreu por causa de sua mãe. A maldição está ligada a ela. Sua mãe não precisava de você. Ela não precisava de você ou das outras duas crianças. Eu tenho um irmão e uma irmã, Ollie e Diana. É sua irmã? Sim. Eu penso nela como minha mãe, porque ela é realmente como uma mãe para mim. Victoria criou o irmão e a irmã desde que eles nasceram. O pai deles deixou a família há muito tempo e a mãe nunca estava em casa. Ela pode ficar fora por 3 ou 4 dias. Simplesmente não me deixava ir para a escola, dizendo que eu precisava cuidar das crianças. Victoria é a única pessoa que cuidou de você. Ela ficava com fome só para poupar comida para nós. Quando Victoria tinha 27 anos, sua mãe foi presa por assassinar seu parceiro. Ela assumiu a guarda do irmão de 15 anos e da irmã, que tem 1 ano a menos, para que eles não fossem para um orfanato, e depois os levou para morar com ela. Graças a ela, hoje os dois vivem e estudam na capital. Naquele momento, eu vi uma imagem do passado da Victoria. Eu vejo você sendo estuprada. Eu tinha 15 anos na época. Minha mãe me levou a algum lugar e me deixou em uma casa com 2 homens. Meu Deus, mas você era uma criança. Isso é uma loucura. Que coisa horrível. A mãe deixou a filha, que estava na escola na época, ser estuprada. Você não poderia fazer nada. No final, escapei. Estava descalço e corri cerca de 3 quilômetros sem parar. E quando voltei para casa, minha mãe estava sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ela foi paga pelo que fez, por entregá-lo aos amigos dela. Mas meu livro me disse que não era a mãe dela, por mais terrível que fosse, quem a amaldiçoou. E de novo, vi o menino e a menina com o guarda-chuva. Você sabe, eu sonhei com 2 crianças se escondendo sob um guarda-chuva. Você sabe o que isso pode significar? Tive um sonho. Havia uma casa cinza com uma janela grande. Ela pegou fogo e eu tentei salvá-los de lá. O garotinho e a menina... Sim. Não consigo acreditar que é possível. Tive o sonho cerca de 1 mês antes de conhecer os médiuns. Como é que o Kyle também teve o sonho? O menino e a menina morreram. Eles eram irmãos. Morreram no incêndio. O menino é loiro e está usando um suéter listrado, e a menina tem cabelo escuro, vestida com algo laranja. Meu livro diz que eles queimaram na casa. Os espíritos das crianças estão te assombrando. Por que eles estão fazendo isso? Precisamos descobrir quem são essas crianças e por que escolheram você. E se checarmos a informação online? Existem muitos artigos sobre o incêndio online, mas apenas um mencionava um menino e sua irmã. Um irmão e uma irmã morreram em um incêndio. Eu vi essas crianças! Eles estão te assombrando e você tentou salvá-los no seu sonho. Eu simplesmente não consigo entender este fato. Para descobrir por que as crianças mortas continuavam assombrando a mulher, precisávamos ver o lugar onde morreram ou foram enterradas. No dia seguinte, os médiuns e Victoria estão na vila onde a tragédia ocorreu. Victoria nunca esteve aqui antes. Esta é a casa. Victoria, é a casa que você viu. Sim.
Victoria nunca poderia imaginar que veria a casa dos seus sonhos e reconheceria a grande janela através da qual salvou o menino e a menina no seu sonho. Essa é a janela. Por quê? Eu os ajudei. Eu os ajudei. Victoria, você não tinha chance de salvá-los. Eles começaram a te assombrar após a morte. Eu os vejo! Eles estão sentados no sofá, chorando. Essas crianças passaram por um verdadeiro pesadelo. Eles estão apavorados. Eles estão se abraçando e não têm para onde fugir. Eu os ouço dizer: Mãe, mãe! Eles estão falando comigo? Eu lhes pergunto: vocês precisam da Victoria? E eles disseram: sim, nós precisamos dela. Conseguia entender por que os espíritos das crianças chamavam Victoria de mãe. Eu senti que outra mulher havia dado à luz e precisávamos encontrá-la. Uma mulher chorando, a avó das crianças mortas, aproxima-se dos médiuns. Eu não consigo nem imaginar como você sobreviveu a isso. O nome do garoto era Sviatoslav. Ele tinha 6 anos e sua irmã, Stasia, tinha 8. Após a tragédia, seus pais se mudaram para o vilarejo vizinho, onde receberam uma casa nova. A avó ainda mora não muito longe daqui. Quando souberam que os médiuns chegaram à vila, os pais das crianças, Vera e Freyhori, também vieram. Olá, Natalia. Alina. Esta é nossa filha e irmã de Sviatoslav e Stasia. E então eu me lembrei do meu sonho. Ouvi as palavras das crianças que queimaram. Alina morrerá em breve. Isso quer dizer que as crianças se referiam à irmã mais velha? Elas previram a morte dela. Mas por quê? E o que a Victoria tem a ver com isso? Havia uma conexão estranha entre Alina e Victoria. Elas tinham uma energia semelhante, como se fossem irmãs, embora não sejam relacionadas. Essa mulher vê seus filhos mortos. Eu os cobri e os tirei de casa. Vera, você conhece a Victoria? Nunca nos encontramos antes. Fiquei chocado ao saber que ela havia visto Sviatoslav e Stasia em seu sonho. Ela é uma estranha, mas viu meus filhos. Vejo que você escapou da casa em chamas, mas as 2 crianças ficaram dentro. Não tive tempo. Tentei tirá-los. Era um dia normal de outono. Alina estava fazendo o jantar. As crianças estavam brincando ao lado dela, exceto Sviatoslav e Stasia. Também estava sua filha de 5 anos, Sônia. Natália estava falando ao telefone no próximo quarto. O incêndio eclodiu em questão de segundos. Disseram que poderia ter sido causado pela brasa que caiu do fogão. O espaço ao redor do fogão pegou fogo instantaneamente. Ainda bem que a Natália foi rápida o suficiente para sair pela janela. No entanto, Alina, sua filha Sônia e seus irmãos menores não tiveram tempo de alcançar a janela. O fogo bloqueou a passagem. Não podíamos sair pela porta. Eu quebrei a outra janela e joguei a Sônia por ela. Quando ela caiu, não fiz nenhum barulho. Achei que ela tinha se machucado feio e subi para verificá-la. Você salvou sua filha. Foi instinto materno. Eu te entendo bem. Mas quando eu tentei voltar, já era tarde demais. Eles estavam sentados no sofá no canto, segurando-se um ao outro. Lembro-me de seus rostos e de como gritavam. O fogo era tão poderoso que a forçou a recuar. Até queimou o rosto dela. Eu estava a 13 quilômetros de distância quando recebi a ligação. Ouvi gritos no telefone. Corre rápido, sua casa está pegando fogo. E você estava por perto. Eu estava trabalhando no galpão. Quando saí, vi a cozinha pegando fogo. Corri para a porta, mas não consegui abrir. Os vizinhos mal conseguiram segurar a mãe quando ela tentou entrar pela janela da casa em chamas onde estavam seus filhos. Não consigo imaginar como ela sobreviveu a tudo isso e o que sente agora.
Às vezes pego meu celular e dou zoom nas fotos para tocar nos seus narizes e orelhas. Enterrar seus filhos é a pior coisa de todas. Não há nada mais difícil. Eu não conseguia entender o que poderia nos conectar. E não sabia por que queria cada vez mais informações sobre eles. Meu livro diz que vocês dois compartilham a mesma maldição. Nunca a tinha visto, e nunca tínhamos nos comunicado antes. Mas eu sentia que a conhecia bem, como se estivesse olhando no espelho. Espera um segundo. Já volto. No meu sonho, as crianças mortas estavam segurando um guarda-chuva. Então pensei que a família poderia saber o que isso significava. Vera, o que foi? O guarda-chuva? Comprei o mesmo guarda-chuva para os Sviatoslav. Entramos na loja. Ele viu e começou a me pedir para comprar, dizendo que protegeria ele de tudo. Vejo um lago com pássaros brancos lindos. O lago. Eles gostam de vir aqui. Muitas vezes você poderia ver cisnes aqui. Os espíritos dos seus filhos estão ao lado do lago. Os cisnes se aproximam deles. Eles estão me dizendo uma chuva forte. Eles também mostraram isso no sonho da sua filha. Sim. Sônia os viu recentemente. Eles disseram que estava chovendo e que precisavam de um guarda-chuva. Olha, o fogo estava muito forte. O aguaceiro poderia apagá-lo. É por isso que as crianças estão na chuva no seu sonho. Você não teria chance de salvá-los, mesmo se tivesse voltado para a casa em chamas. Eles querem que você pare de se culpar. Eu devo morrer. Eu não mereço viver. Estas são suas palavras. Eu não queria viver. Eu sei que tinha que salvá-los. Mas não conseguia fazer nada. Você se amaldiçoou. Esta é a maldição mais forte. Vocês estão na mesma situação. Você também se amaldiçoou. Meu livro diz que seu filho morreu e você se culpa por isso. Sim, sim. Sinto que a criança foi concebida como resultado de violência. Espera, você ficou grávida quando foi estuprada? Eu tive um filho. Isso é mais que chocante. Depois que a mãe a entregou a 2 homens para a estuprar, a menina de 15 anos ficou grávida. Victoria diz que decidiu dar à luz de qualquer maneira, já que a culpa não era do bebê. Com o seu filho. Ele morreu quando tinha 2 meses. Me culpo por ter deixado ele em casa com minha mãe. Eu tinha 16 anos quando meu filho Valery morreu. Victoria deixou seu filho de 2 meses com a mãe por algumas horas e foi ao hospital da cidade. Minha mãe me disse que estava alimentando-o com a mamadeira, e ele começou a engasgar. Ela correu para nossos vizinhos para chamar uma ambulância, mas quando os médicos chegaram, ele já estava sem pulso. Ela disse: Victoria, me desculpe, eu falhei. E foi isso. A jovem mãe amava muito o seu filho e sonhava em dar a ele tudo o que ela não recebeu de sua mãe. Depois que o menino morreu, ela perdeu o sentido da vida. Guardei as fotos dele debaixo do meu travesseiro por muito tempo depois disso. Não foi culpa sua que ele morreu. A culpa é de sua mãe. Se eu não tivesse saído, ele ainda estaria vivo.
As duas mulheres trouxeram a morte sobre si mesmas com suas automaldições. Cada uma se culpou por não ter conseguido salvar a vida das crianças. Mas o que a Stasia e os Sviatoslav têm a ver com tudo isso? Porque a Victoria continua vendo eles nos sonhos dela. Eu ouço as vozes dos seus filhos. Eles estão ligados à Victoria porque afirmam que ela deve ser a mãe deles. Como é possível? Reencarnação. Seus filhos deveriam nascer com a Victoria. Eu quero muito ter filhos. Um menino e uma menina. Rezo a Deus para ser mãe. Eles virão para este mundo através desta mulher. É por isso que você continua vendo eles em seus sonhos, Victoria. Mas seus filhos não podem reencarnar, porque você os está prendendo com sua culpa. E você não os deixa vir ao mundo com sua autocondenação. Eu adoraria que você ajudasse, se puder. Por favor, nos ajude. Eu escrevi os nomes do filho de Victoria e dos irmãos falecidos da Alina. As famílias precisavam liberá-los. Valerie, eu te amo tanto. E eu sempre sinto sua presença. Eu perdoo minha mãe e a mim mesma. Eu te amo muito. Muito mesmo. E deixo você ir. Meus queridos bebês, deixo vocês irem. Eu amo vocês. Traga-me o guarda-chuva, por favor. Como a água serve como um canal entre os reinos dos vivos e dos mortos, ele mergulhou o guarda-chuva no lago, o que as crianças adoravam. Eles voltarão. Victoria, você terá filhos mais tarde. Estou bem melhor agora. O amor pela vida voltou. Prometemos um ao outro continuar vivendo. Assim. Isso é inacreditável. A terrível tragédia, a perda de vidas de crianças criou um vínculo místico entre dois perfeitos desconhecidos. A Rua da Viúva. Uma força mística leva embora maridos amados das mulheres. Quem despertou o assassino de outro mundo? E por quais pecados ele está punindo essas pessoas? Neste episódio, os médiuns enfrentarão uma força mística desconhecida que tirou as duas pessoas mais próximas de Tetiana Kapitsa, da Ucrânia. A mulher escreveu sobre isso na carta que nos enviou. Algum espírito maligno com o rosto mutilado vive na minha casa. Ele matou meu marido e meu filho. Eu sou a próxima. Me ajude. Tudo começou depois que a família comprou a casa. Ninguém poderia imaginar que a casa se tornaria uma armadilha mortal. A casa era bem antiga e o preço nos serviu perfeitamente. Até sobrou algum dinheiro para reformá-la. No entanto, vários dias depois que a família se mudou, enquanto a filha estava na escola e o marido e o filho estavam no trabalho, Tetiana viu a silhueta com o rosto mutilado. Ela apareceu de repente na porta. Eu estava de pé em frente ao espelho aplicando maquiagem quando vi uma silhueta feminina. Fechei os olhos, mas quando os abri, ela havia sumido. Depois disso, o filho de Tetiana, Vitor, viu a silhueta assustadora na casa. O rosto do espírito estava coberto de cicatrizes. Desapareceu tão inesperadamente quanto apareceu. E no dia seguinte, o jovem foi trabalhar na loja e desapareceu sem deixar rastro. Trabalho em um fundo de pensão. A loja onde ele trabalhava é ao lado. Eu sabia que era o turno dele, então fui lá. Mas me disseram que ele estava ausente. Amigos, parentes e a polícia. Todo mundo procurou pelo Victor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Tetiana achou que nunca mais veria seu filho vivo. No entanto, 8 meses depois, ele voltou para casa de repente. Ele veio no dia 30 de agosto. Fiquei tão feliz em vê-lo porque ele era meu filho. O homem de 25 anos não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele ou onde ele tinha estado. A mãe pensou que Victor tinha sofrido perda parcial de memória.
Achei que ele precisava passar um tempo no hospital para ficar bem de novo. Mas na manhã seguinte, a mãe foi informada que o coração do filho parou de repente. Eles me ligaram e disseram: sentimos muito, mas seu filho está morto. Eu queria dizer a ele o quanto eu o amava. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele. Algum tempo depois, o marido de Tetiana, um homem absolutamente saudável, morreu de repente. Fui para a cozinha e o vi sentado, tentando se levantar. Então ele caiu e começou a ofegar. Foi terrível. E aí percebi que ele estava morto. O coração do homem também parou. Não sei com o que comparar esse sentimento. Eu sei que ele não está aqui, mas não consigo acreditar. E então Valéria veio correndo. Ela também tinha ouvido e disse: mãe, chame uma ambulância. E eu queria dizer a ela que a ambulância não ia ajudar. Não muito antes de sua morte, o homem confessou à esposa que, assim como o filho, ele também sentia constantemente a presença de alguém ao seu lado. E tinha visto a sombra de um homem aterrorizante. Ele temia. Sentia que poderia morrer. A mulher está certa de que alguma força sobrenatural com um rosto mutilado levou seus familiares. E foi isso que transformou sua casa em uma casa de horrores. Quando eu deito na cama à noite e está escuro e quieto na casa, eu ouço passos no sótão. É apavorante. É realmente apavorante. Tetiana e sua filha não têm dinheiro para se mudar para outro lugar. E as pessoas se recusam a comprar a casa, onde 2 homens morreram em circunstâncias misteriosas. A mulher tem medo de que a força maligna a leve para o outro mundo a seguir. Se algo acontecer comigo, a Valéria vai ter que viver em um orfanato. Eu imploro aos médiuns que me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Os médiuns mais fortes do projeto, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, atenderam ao pedido de ajuda da mulher. Tive um sonho muito estranho. Havia um grande lago, um vale e um pequeno caminho. Minha falecida avó estava em pé sobre ele. Ela disse: encontre a cabeça e pare a morte. Vou trabalhar com meu espelho. Uma mulher ajoelhou-se no chão, segurando um jovem nos braços. Ele está com as mãos no coração e morrendo. Ouço ela gritar. Ele foi morto e está ao lado dela. Eu vejo a silhueta com o rosto mutilado, segurando uma fatia. Parece o assassinato de um vampiro. Mas qual a conexão disso com Tetiana e sua família? Eu não sei. Mas esse espírito com o rosto mutilado é muito agressivo e perigoso. Ah! Meu Deus! Que coisa terrível! O enorme lustre quase matou Rubina Tsibuska. Foi o espírito. A pessoa segurando a cunha. Olha. Precisamos ter muito cuidado hoje. Os médiuns foram até a casa de Tetiana. A mulher recebe os médiuns junto com sua filha Valeria. Seus amigos e vizinhos também estão aqui para apoiá-los. Olá. Olá. Muito obrigado por vir. Precisamos muito da sua ajuda. Podemos ver o quintal, por favor? Claro! Entra! Eu vejo algum tipo de espírito do outro mundo passar por este portão. Parece a silhueta de alguém. Você viu? Sim, o portão se abre sozinho. Alguma força abre o portão. Quando eu quero sair, a porta se abre. É muito pesada. Sim, é som. Não pode ser vento. E os passos, os barulhos e... Você vê alguém caminhar? Sim. Sim. Isso realmente aconteceu. Eu senti como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Como se estivesse me seguindo. Aconteceu mesmo. Me dá sua mão. Quando toquei a mão da Tetiana, de repente vi o espírito do filho dela atrás dela. Seu filho está atrás de você. Sim, eu o sinto.
Eu senti um calor quando ele colocou a mão no meu ombro. Foi glorioso. Ele diz: Mãe, eu também sinto sua falta. Victor, filho, eu te amo e sinto tanto a sua falta. Perguntei ao Victor o que era o espírito com o rosto mutilado que eu tinha levado para o outro mundo e por que tinha feito isso. E ele me mostrou uma mulher. Ela estava gritando histericamente alguma coisa, tipo uma maldição ou algo assim. De repente, Rubina Cibulska começou a correr para algum lugar. Rubina, espera. O espírito dele entrou por este portão e as pessoas. Parece não haver ninguém lá. Está trancado. Os locais dizem que uma mulher chamada Hannah mora aqui. Tetiana comprou a casa onde ela mora dela. E antes disso, Olé, o filho do vizinho, morava nela. Depois que o homem se casou, ele se mudou para a cidade e sua mãe vendeu a casa. Mas por que o espírito trouxe os médiums aqui? Conhece as pessoas que moram aqui? Sim. Compramos a casa deles. Eu vejo um homem. Ele está em pé na porta e segurando as mãos no coração. Quem morreu aqui? O tio Kolya, o dono. Seu vizinho é viúvo? Para. Sim, tia Hannah é viúva. Qual foi o causa da morte do proprietário? Coração. Acontece que o marido da vizinha morreu em 2010. Ele foi dormir à noite e nunca mais acordou. Os médicos concluíram que seu coração parou de repente. 2 homens lá, um homem aqui, e tudo por causa do coração deles. Será que tem a ver com o terreno onde as 2 casas estão? Está ligado a uma mulher. Ela é morena de cabelos e olhos e ela parece uma cigana. Oli é ucraniano, mas a esposa dele é cigana. O Ola é filho do seu vizinho e a esposa dele é cigana. Eu entendi, certo? Sim. Havia algo nessa família que causou um grande escândalo. Bem, era realmente assim. Mas não acho que tenho o direito de te contar isso. Extraoficialmente, Tetiana confessou que depois que comprou a casa, o filho do vizinho deixou a esposa e voltou para os pais, enquanto a ex-mulher dele ficou na cidade. Foi uma grande briga, e eu sinto que a situação ainda não acabou. Houve ofensas e escândalos aqui. Os moradores nos contaram que a ex-mulher de Ola frequentemente ia à casa da ex-sogra e do ex-marido, gritando e xingando. A mulher abandonada queria se vingar dele, mas não sabia que a casa tinha sido vendida. Os parentes dessa mulher se tornaram vítimas acidentais da guerra entre os ex-cônjuges. Essa força maligna é vista não apenas pelas pessoas que vivem nesta área. Eu vi uma sombra passar pela janela. Uma vez. E depois de alguns minutos, foi a segunda vez. Eu não fui a única que viu. Uma outra garota também viu. Qual é o nome daquela garota? Yana. Espera um segundo. Você perdeu seu pai? Fará 1 ano no dia 17. Ele morreu da mesma maneira? Mas de repente? Sim. Meu pai morreu por causa do coração. Um coágulo se soltou. Outro homem da sua família está morrendo no túmulo. É o irmão do papai, meu tio. Faz 2 dias que completou 6 meses desde sua morte. Ele também morreu por causa do... Sim. Isso é incrível. Em apenas 1 ano, a garota perdeu 2 homens de sua família. O tio dela teve um ataque cardíaco no túmulo do irmão. Sinto que o pai e o tio dessa garota foram mortos pela mesma força sobrenatural que tirou a vida do marido e filho de Tatiana e do marido de sua vizinha. Mas a garota mora no outro lado da rua. E ela não poderia estar ligada às casas dessas mulheres. Então, o problema definitivamente não estava na maldição da cigana. E Jana, o que aconteceu? Em um certo momento, senti uma angústia poderosa, mas não conseguia entender de onde vinha. Quando me virei, de repente vi uma mulher. Tem um espírito de homem atrás de você. Você não vive. Você existe. Você o amava muito. Mas ele foi embora. Ele te deixou de repente. Essa mulher se chama Yulia e também é viúva. O marido dela, Pavlo, também morreu de repente porque o coração parou.
Ele voltou para casa de manhã depois do turno da noite e foi dormir. Às 3h45, eu o encontrei morto. Foi muito difícil. Após a morte do marido amado, a mulher cria sozinha 2 filhos. Uma filha, Valeria, e um filho, Dimitro. Você o vê frequentemente. Muito frequentemente. Você vive em um sonho. Eu vivo em um sonho com ele, como se ainda estivéssemos juntos. Ele volta para a casa do trabalho e brinca com as crianças. Ele queria muito um 3º filho. Então, no meu sonho, é como viver 2 vidas. Um está em um sonho e o outro está na realidade. Pavlo tinha menos de 40 anos. Yulia ficou arrasada com a passagem misteriosa do homem. A mulher vive com apenas um pensamento em mente. Por que o pai dos filhos dela, que nunca teve problemas de saúde, morreu tão de repente? Ele nunca reclamou do coração e nunca teve qualquer doença. Fazia exames médicos no trabalho e era completamente saudável. Dê-me sua mão e vamos. No sonho, ele está tentando te avisar que seu filho pode ser o próximo a morrer. Seu filho vê e sente uma ameaça. Tem medo. Dimitro confessou para sua mãe que, assim como seu pai fez antes de morrer, ele vê uma sombra estranha na casa. Com medo de perder o filho, a mulher o mandou para viver com a avó. Ele tem medo de dormir e ficar aqui. Ele ouve batidas nas janelas, passos e alguns ruídos inexplicáveis, embora o quarto esteja todo silencioso. Fiquei chocado. Um espírito surgiu atrás de quase todas as mulheres ao meu redor. Quantas viúvas moram nesta rua? Havia 20 de nós em quase todas as casas. É impossível até mesmo compreender. Há uma viúva morando em quase toda a casa. Depois de um outro funeral, você pensa involuntariamente quem mais restou e quem será o próximo. Queremos paz para a vida. Quase todas as mulheres da rua se reuniram em torno dos médiums. Elas passaram 2 horas contando aos médiums sobre seus maridos que morreram repentinamente. Isso é impossível. Uma viúva, uma viúva, uma viúva, uma viúva. Sua rua está inundada de lágrimas. Ela está inundada. Quase todas as mulheres ao nosso redor eram viúvas. E aquelas que ainda não tinham perdido seus maridos já tinham enterrado seus irmãos ou pais. O espírito maligno com o rosto mutilado caçava apenas homens. O que devemos fazer? Por favor, nos ajude. De repente, Rubina Tsibuska foi até o final da rua e encontrou uma clareira. Meu Deus, eu ouço gemidos. Parece que vem do subterrâneo. É energia necrótica. É como um chamado. Pedi aos moradores para escavar o local. Eu precisava entender de onde vinha o pedido de ajuda. Um crânio. Um crânio. Não toque, querida. Deus, o espírito pode ser muito agressivo. Fomos a uma distância segura para sintonizar e entender quem era aquele homem morto, cujo crânio encontramos. Tive a sensação de estar caindo em uma sepultura. Então os espíritos dos homens começaram a emergir ao nosso redor. Todos estavam magros e exaustos. Como zumbis. Que lugar é este? Por que tantos corpos? Aqui costumava ser Palermo. Eles vendiam drogas aqui. Descobriu-se que esta rua costumava ser notória em toda a União Soviética. Naquela época, era um dos maiores pontos de produção e venda de drogas. Este lugar era até chamado de Palermo, por causa de uma série famosa sobre cartéis de drogas italianos. O comércio estava florescendo. Grandes multidões frequentavam aqui. As pessoas vinham aqui de muletas e até empurrando umas às outras em cadeiras de rodas. Os moradores atuais da rua começaram a se estabelecer aqui em meados dos anos 90. Antes disso, a maioria das casas era ocupada por traficantes de drogas. Viciados de toda parte chegaram aqui pelas drogas. Eles pareciam terríveis. Eram zumbis de verdade. Eram como mortos-vivos. Eles tiravam os corpos dos viciados mortos. Cadáveres 2 vezes por semana. Acontecia o tempo todo. Morriam em toda parte. Quem vendeu as drogas? Por que só vejo mulheres? Foram as mulheres. Meu Deus, é horrível. Era verdade. Tudo horrível. Os homens entregavam as drogas.
enquanto as mulheres as faziam e vendiam. As mulheres fizeram e venderam as drogas. As pessoas ainda estão chocadas que por 10 anos as autoridades nem sequer tentaram fechar Palermo. Descobriu-se que os corpos dos viciados não foram encontrados apenas na rua, mas também no porão, mas também no lago local, que secou com o tempo e virou um campo. É exatamente aqui onde os médiums estão agora. Quantos anos nós tínhamos? 9 ou 10, provavelmente. Corremos por todos os corpos d'água e juncos locais. Vimos pessoas deitadas de bruços na água e entendemos que elas não estavam vivas. Eu, pessoalmente, encontrei 2 corpos. Tinha muitos deles meio mortos. No lago, no desfiladeiro ali, em qualquer lugar. Estou falando apenas dos que foram encontrados. E quantos não foram encontrados? Este lago morto, tenho certeza de que há muitos deles nele. Então, este é o lago que vi no meu sonho. E esta é a cabeça que minha avó estava falando. A força sobrenatural com a cunha nas mãos apareceu aqui. Que tipo de entidade é essa? E por que isso está matando só homens? Lembra que eu te contei sobre uma mulher chorando por um homem? Uma mulher ajoelhou no chão, segurando um jovem em seus braços. Ele está morrendo na frente dela. Eu a ouvi gritando que ele foi morto. Foi bem aqui que aconteceu. Sim. Acontece que as pessoas lembram a história de uma mulher que trouxe seu marido viciado em drogas aqui, porque não aguentava mais ver o sofrimento dele. Ela trouxe o marido aqui para ele pegar seus remédios e se sentir melhor. E ele morreu nos braços dela. Essa mulher entendeu que não podia salvar seu marido viciado da morte. Ela veio com ele aqui, para pelo menos saber onde ele morreu e para enterrá-lo. E no momento em que o coração dele parou, eu a ouvi gritar. Desejo que todas vocês fiquem viúvas aqui e saibam o que significa enterrar os homens que amam. As palavras dela viraram uma maldição. Toda mulher que veio morar nessa rua perdeu os homens que amava. Ajude-nos. Ajude-nos, por favor. Imponha proteção a esta aldeia. Primeiro, precisávamos atrair a entidade para lá. E então fechar com as orações das mulheres. Jana Chulakova pediu às mulheres locais que a ajudassem a fazer o fogo para o ritual e proibiu estritamente os homens de se aproximarem. O fogo deve queimar completamente. Com ele, a maldição que matou as pessoas também se extinguirá. Muito obrigado de todos nós. É inacreditável as consequências que os crimes antigos dos traficantes trouxeram para esta pequena vila. Há um ditado que diz que você tem que pagar por tudo na vida, e dizem isso por uma razão. Mas o pior é que o preço deve ser pago não apenas por aqueles que fizeram as coisas cruéis ou ficaram indiferentes a elas. Muitas vezes, pessoas completamente inocentes também pagam. Um poder místico que o faz tremer de medo. Um demônio está levando dezenas de pessoas para o submundo. Será que os médiums conseguirão detê-lo? O episódio de hoje é chocante. Esta mulher tem certeza de que uma força desconhecida matou todos os seus amigos. Um por um, os jovens morreram a cada poucos anos. Receio que seja uma série de mortes, e temo que eu possa ser o próximo. Após a morte mais recente de um amigo, Polina teve um pesadelo. Um homem horrível de preto estava tentando estrangulá-la. Ele apertou minha garganta com as unhas assim, e eu não conseguia respirar. No dia seguinte, Polina quase perdeu a vida. Eu estava dirigindo meu carro quando aqueles 2 caminhões começaram a acelerar na minha direção. Eles quase bateram em cheio. Se eu não tivesse desviado o carro para o lado, teríamos sido esmagados. Polina escapou da colisão por milagre. Ela bateu a cabeça no para-brisa e ficou a um passo da morte. A única filha dela está terrivelmente assustada. Estou com medo.
Não consigo imaginar como poderia viver sem ela. Mal a pobre mulher acordou e já teve outro pesadelo. Logo depois, Polina, que é uma boa nadadora, quase se afogou. Alguém estava puxando ela para baixo. Eu senti uma falta aguda de oxigênio. A silhueta negra me disse que viria me buscar. Então eu gostaria que os médiuns viessem me ajudar. Olena Kurilova, uma das clarividentes mais poderosas da Ucrânia, decidiu ajudar Polina. Quem está tentando te matar? Precisamos ligar para a Yaroslava. Sem explicar nada, Olena Kurilova enviou a foto de Polina para sua colega Yaroslava Fedorova e depois ligou para ela. Eu só mexi na foto de uma jovem no espelho. Tem algo se aproximando por trás dela. É um monstro, um rosto feio, braços longos e mãos com garras. E senti o cheiro. Conheço de algum lugar, mas não consigo entender o que poderia ser. E então, ele começou a me estrangular. Eu vejo algo diferente. Atrás desta mulher, vejo o espírito de um homem vestido com roupas longas e pretas. Ele está cercado por buracos no chão, parecem túmulos, e ele cobre os túmulos com tábuas de madeira, e há uma batida vindo do subsolo. Alguém está tentando sair de lá, e eu ouço gemidos assustadores. E se este homem for a força que levou os amigos da Polina para o túmulo, e agora está tentando levar ela? No dia seguinte, os médiuns foram visitar Polina. Seus vizinhos e os pais de seu falecido amigo já estão esperando em sua casa, querendo saber por que seus entes queridos partiram tão cedo. Yaroslava, você está ouvindo os sinos tocando? Não ouço nada. Não há nenhuma igreja por perto. Então por que Helena ouve os sinos tocando? Eu sinto cheiro de mofo. Ontem eu senti também. Parece o cheiro de um túmulo. O que será? Olá, Olena! Olá! Olá. Meu nome é Polina. Esta é minha mãe. Precisamos descobrir o que aconteceu com seus amigos. Você tem as fotos deles? Sim. Com ela você perdeu a amizade feminina, não foi? Ela era minha amiga? Mãe, por favor, não chore por mim. Essa mulher é a mãe da amiga de Polina, Lesia, que se afogou no rio há 11 anos. A mulher está aqui para saber por que a única filha dela morreu de forma tão trágica. Ela diz, não consigo ver nada. E a água. Engoli água. E ela apontava para a cabeça. Assim, com a mão. Um redemoinho a pegou e ela bateu a cabeça em alguma coisa. Este é o Bu do Sul. Tem rifts. São rochas tão grandes. Qual é a dessa espiral? Parece que foi feita por demônios. Nem sei de quem são essas mãos. Estes são cadeados. O homem abriu a comporta, mas não deu o sinal. Então as pessoas saíram da água. E um jato d'água da comporta a derrubou no chão. Espera um minuto. Você sonhou com ela, não sonhou? Sim, eu a vi no sonho. Ela estava te mostrando alguns buracos no chão? Como túmulos, havia vários. Ela disse que mais pessoas poderiam passar. E te mostrou. Que isso pode acontecer com ela. Esse homem morreu? Sim, é o Vadim. Ele se enforcou. Vadim cometeu suicídio em 12 de outubro de 2002. Ele tinha 25 anos. Ninguém sabe por que ele fez isso. Ele veio aqui naquele dia para você. Sim. Foi no final da tarde. Estava chovendo leve.
E ele apareceu. E você não falou com ele. Ela tinha algo nas mãos. Ela disse: Adam, espera, estou indo. Mas ele se virou e foi embora. A mãe de Paulina ainda se culpa por não ter falado com o jovem naquele dia. Será que a tragédia poderia ter sido evitada? Vadim, me diz. A sua morte é culpa de alguém? Me dá um sinal. Inacreditável. Parecia que alguém bateu no vidro. Houve 3 batidas. O som veio da janela. O espírito de Vadim está aqui. Ele está me dizendo. Está lá ele? Quem é esse? E ele também diz... Esses eram meus amigos. André, eles morreram ao mesmo tempo. De frente, a moto e o carro. Eles colidiram. André estava dirigindo o carro. Serhi estava na moto. Os amigos de Paulina, André e Serhi, morreram depois de uma colisão frontal em uma estrada no dia 1º de setembro de 2012. 2 e 40 dias depois, Vadim se enforcou. Tenho a sensação de que ele os via em seus sonhos. Eles o assombravam. Acontece que a filha dessa mulher também viu seus amigos mortos em sonhos antes de morrer. Quando minha filha ainda vivia, ela viu Andrew em seu sonho e ele disse a ela: Lésia, você devia me visitar no cemitério, mas não veio. Mas então ele disse: mas eu reunirei todos vocês. Vou reunir todos vocês. Você viu eles nos seus sonhos também? Eu vi Serhi depois que ele morreu. Ele me disse que, sempre que eu vier, devo levar outra pessoa. Eles continuam vindo para vocês? Precisamos ver o local do acidente. É aqui que aqueles homens caíram? Sim! Havia fogo. Quem queimou no fogo? É o Andrew no carro dele. O carro pegou fogo por causa da colisão. O André, de 17 anos, queimou vivo. Seu amigo, Serhi, também morreu instantaneamente. Eles estavam indo aqui e então colidiram no meio da estrada. Serhi estava indo para Riveron, enquanto André estava vindo de lá, de Riveron. Foi uma coincidência fatal. Ninguém poderia imaginar que os amigos se encontrariam assim naquela noite. Todo mundo ficou em choque. Ninguém conseguia entender e como eles puderam colidir de frente. Depois que seu filho morreu, a mãe do Siri, que tinha apenas 22, teve um colapso nervoso e acabou ficando incapacitada. Você precisa ser forte na alma para aguentar tudo isso. Veja como acabou para mim. Minhas pernas pararam de funcionar. Nesse momento, o espírito de Serhi, amigo falecido da Paulina, apareceu. Ele parece uma boneca quebrada. Onde ele bateu no guidão da bicicleta e foi despedaçado. Ele estava se preparando para uma celebração. Um casamento! Ele disse o nome Ira. Ela é a futura esposa dele? Ela deveria ser a esposa dele. O casamento estava marcado para 25 de novembro, se não me engano. Eles estavam se preparando para isso, mas houve um funeral em vez disso. Foi muito difícil. Ela estava grávida do filho dele? Ela estava. Não nasceu. Ela perdeu o bebê depois do funeral. Siri diz: eu não levei ninguém comigo. O que você viu antes de morrer? Ele não viu nada. Foi como se alguém fechasse seus olhos com a mão e o cheiro... mofo. Era um cheiro úmido, como de mofo ou algum fungo. Parece ser a mesma força. Ou está caçando jovens. Depois, Yaroslav e eu vimos um homem morto barbudo vestido de preto ao mesmo tempo. Era o espírito da visão que ela tinha tido antes da investigação. Mas quem poderia ser? Ele disse: você viu e errou. Mas onde? Poderia ser na casa da Paulina? Vamos voltar lá, para o vilarejo onde estávamos. Vamos lá. Yaroslava, olhe. Uma mulher, ali, na janela. Ela está morta. Ela é jovem, apontando para a garganta. E esse cheiro horrível de novo. Você sente? Cheira como uma cela. A jovem com a amiga dela, elas beberam veneno ao mesmo tempo. O que foi isso? Samila e Yulia. Os médiuns pararam em frente à casa da jovem, que morreu de um veneno desconhecido
aos 22 anos. Sheila trabalhava como cozinheira para uma brigada de tratores. E no dia fatal, ela e sua amiga beberam uma limonada que, de repente, as deixou doentes. Uma ambulância foi chamada. No entanto, os paramédicos não conseguiram salvar a mulher. Eles confundiram os frascos. Beberam de um frasco parecido que continha resíduos de algum veneno. Provavelmente veneno de rato. Aquelas mulheres que foram envenenadas faziam parte do seu grupo? Não. Não se trata do grupo. O problema é muito mais amplo. Todos os mortos moravam na mesma rua. Precisávamos verificar a rua e trabalhar um pouco. Morreu alguém jovem nesta casa? Me sinto um trapo. Como se ele tivesse sido esmagado. Sim, esta é a mãe dele. Você poderia nos dizer o nome dele? Sua vadia. Ainda é difícil para a mulher aceitar a morte de seu único filho, que faleceu em um terrível acidente na primavera passada. O carro virou 5 vezes. O vidro estava faltando na porta esquerda. A polícia diz que ele provavelmente caiu daquela janela. Depois que Igor caiu do carro, ele caiu em cima dele e o esmagou. Vejo dezenas de pessoas, jovens e crianças. Sim. 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 2 crianças. Elas são muito parecidas. Eles eram gêmeos. Sasha foi atropelada por uma motocicleta aqui. O menino soltou a mão da mãe, correu e morreu instantaneamente. Ele era pequeno. E então, o menino mais velho teve um acidente e morreu. O local do acidente que visitamos hoje, na rodovia... Então ele era o irmão do André, certo? Sim. Tanto adultos quanto crianças estão morrendo na rua. Tem sido assim há décadas. Tem algum tipo de horror na frente de todas as casas aqui. Eu nunca vi coisa tão terrível em toda a minha carreira. Eu juro. Muitos jovens morrem. Os moradores dizem que mais de 100 jovens morreram nas últimas décadas. Que tipo de força os levou? E agora ameaça Paulina. Naquele momento, vi novamente o homem morto com barba e roupas escuras. Ele estava de pé, em frente a uma das casas na rua. Então, fui em direção a ele. Oi. Será que é trovão? Olha só. Isso não pode ser verdade. O trovão roncou e o cheiro do mofo ficou insuportável. E então, vi o mesmo monstro que já tinha visto antes da investigação. O rosto dele está todo enrugado e ele está sorrindo. Você quer dizer que é o monstro que você viu no espelho? Eu o vi no espelho enquanto tentava resolver a situação. Então eu quebrei o espelho. O monstro virou-se de costas para mim. E eu vi asas cortadas em suas costas. Estavam ensanguentadas. E então percebi que era um demônio. Porque demônios são anjos caídos. E ele não estava sozinho. Ele tinha espíritos malignos de classificação inferior com ele. Esses são diabos. Mas por que existem tantas forças malignas aqui? E por que estão caçando os locais? Pessoal, parem onde estão. Vocês veem o homem de preto? Silêncio, por favor. O espírito do homem de preto diz: eu não posso lidar com ele sozinho. Ele se refere ao demônio e aos demônios menores que estão devastando aqui. Ele disse que toda a vila desaparecerá. Queremos proteção para salvar nossas crianças e toda a aldeia dessa tragédia. Ele diz que eu te avisei. Que você perdeu algo. O sino. Sinto falta do lugar onde eu vi o sino tocar pela primeira vez. Mostre-me o local onde a velha igreja costumava ficar. A igreja era onde agora é a escola. Vamos descobrir. Precisamos ir lá. Sim. Os médiuns estão no local onde ficava a igreja antiga. Há 50 anos, ela foi demolida e a escola foi construída no lugar. Eu vejo o homem vestido de preto novamente. Ele está me mostrando os buracos no chão. Então, de repente,
Diferentes coisas malignas começaram a sair dessas fossas. Foi uma visão horrível. É grande. Seus braços alcançam o chão e seu rosto é enrugado. É enorme. É gigante. Eu o vi em meus sonhos. O que os médiuns descreveram foi a coisa dos meus sonhos. E eles estão correndo ao redor disso. Os demônios. Mas o que são essas crateras? O que essas forças malignas estão fazendo aqui? Já houve uma igreja aqui. Espera aí. A igreja foi demolida, não foi? Bem, sim, foi isso. A igreja foi demolida por volta de 1956. Em 1960, todas as cruzes e os inventários da velha igreja haviam sido confiscados, roubados e saqueados. Isso deve ser a vingança por isso. Depois que a igreja foi demolida, as forças malignas se libertaram. E há anos estão levando os moradores. Todos eles são, claro, jovens. Demônios sempre querem almas jovens. Que proteção precisamos contra isso? O que temos que fazer a respeito? Temos que acabar com isso, sem dúvida. Precisamos de um buraco. Espero que mãos masculinas fortes nos ajudem, não é? Decidimos realizar o ritual para trancar todas aquelas coisas malignas. Minha tarefa era atrair essas forças do mal. Enquanto isso, Olena deveria trancá-los com orações e selar o portal. Precisamos usar algo doce como isca. Ela está tremendo. Cadê a luz? O que aconteceu? Por que todos os postes de luz apagaram de repente? A luz estava apagada. Era um sinal de que eles tinham chegado. Isso é horrível. Senhor, ajude-nos. Olena, comece a ler. Me dê a pá. Rápido. Eu senti um frio terrível. Minhas mãos estavam tremendo. Era como se alguém estivesse me riscando. Esses demônios, eles não queriam ir embora. Disse que estava feito. Diabo, você não vai ficar aqui. Isso é horrível. Nunca vi nada assim. Meu Deus, o que isso significa? O que há no buraco? O que é isso? Está vendo alguma coisa se mexer? Minhas pernas estão cedendo. Não sei. Estou tão apavorado que... Uau, esses olhos vermelhos. Quanto mais medo você sente, mais apavorado você fica. Agora. Cavem fundo agora. Tranque a língua. Amém. Está feito. Acabou. Foi um esforço incrível prender os demônios e o demônio no subsolo. É um pesadelo. É difícil de imaginar. Mas afinal, quem é o homem de preto, o espírito que os médiuns continuam vendo? Uma batina. É uma batina, Yaroslava. Você quer dizer que ele é um padre? Os idosos dizem que costumava haver um cemitério ao lado da igreja. 9 padres foram enterrados lá. Dizem que 8 deles foram depois transferidos. Mas o 9º permaneceu aqui, bem debaixo daquele transformador. Naquele momento, tive uma visão de pessoas se aproximando deste padre. Todos eles não estão bem. Dizem que tais pessoas estão possessas por demônios. Eles pedem ajuda a ele. Existem rituais especiais de exorcismo para expulsar demônios de uma pessoa. Depois que são expulsos, são trancados no subsolo. Ele costumava se exercitar, expulsar demônios das pessoas naquela igreja. Entendeu? Os demônios trancados aqui escaparam. Depois que a igreja foi profanada... Não se aproxime deste lugar por 40 dias. Coloque uma cruz aqui. E proteja seus lugares sagrados. Espero que você fique bem. Obrigado. Alguns meses depois, Olena Kurilova procurou Polina para saber se a vida dela e a situação na aldeia tinham mudado. Me diz, como você está? Estou indo bem. Ainda tem algo te sufocando? Não. Alguém dos jovens morreu depois que estivemos aqui? Não, nada disso aconteceu aqui. Muito obrigado. Boa sorte para você. Obrigada. Adeus.
Você pode pensar que essas coisas só são possíveis em filmes de terror e mistério. Mas as pessoas da pequena vila, que enterraram mais de 100 de seus jovens amigos e parentes, viveram esse terror na realidade, vida real.